sou o Tio Shazam e nesse vídeo vamos conhecer o último Ultraman produzido pela Tsuburaya para uma série da família na era Showa e por ter surgido nos anos 80, recebeu o nome da década que se iniciava, Ultraman 80. E no final da série é nos apresentado uma nova personagem, que é uma princesa. Vamos conhecer mais sobre a história e curiosidades desses personagens, mas antes eu vou pedir para você largar seu dedão heróico naquele like maneiro. E se você curte esses heróis nostálgicos, mas o que? Ainda não está inscrito no canal? Está esperando o que, meu jovem gafanhoto? Inscreva-se! E para não perder as notificações dos próximos vídeos, badale o sininho. E também acompanhe o canal pelas redes sociais. Agora vamos ao Ultraman 80! Por conta do anime The Ultraman, houve um apelo crescente para uma nova série do gigante rubro prateado, só que na versão live action. Então a Tsuburaya Productions viabilizou o projeto, criando uma nova versão tokusatsu, mas optando para que o design do uniforme desse novo Ultra seguisse o padrão do clássico, ficando muito semelhante com o do primeiro Ultraman, pois segundo a produção, os novos Ultras estavam ficando com o visual decorado por demais, só que optaram para que a máscara dele tivesse uma aparência mais humana. Com tudo pronto, estreava na TBS a 8ª série da franquia com o Guerreiro da Luz, e apenas uma semana após a conclusão da série do Ultraman Jonas, em 2 de abril de 1980, só que agora voltando às raízes no formato live action. E com um total de 50 episódios, ele teve o último exibido em 25 de março de 1981. A série conta a história de Takeshi Yamato, professor do ensino fundamental, que na verdade é Ultraman 80, um membro da Força de Defesa Intergaláctica que veio da Terra da Luz com a missão de proteger a humanidade e investigar a presença da Minus Energy, uma forma de energia negativa que existe em todo o multiverso, e surge a partir da concentração das emoções negativas e da maldade existente nos corações, que se transforma em Minus Energy Monsters, que são uma classe de Kaiju criada através dessa maligna energia e que começa a surgir na Terra. E para poder investigar e conscientizar as novas gerações sobre essa terrível energia, ele assume a forma humana e vai trabalhar como professor, pois assim poderia ensinar os alunos muito mais do que uma simples matéria, já que os ensinaria o caminho correto para não alimentar essa maligna energia, chegando até a resolver o problema individual de cada um deles, se tornando mais que um professor, pois se tornou o amigo dos alunos, e assim os fazia terem bons sentimentos. E ele ainda aparentava ter bons sentimentos pela bela professora de educação física, Kyoko Aihara, a qual ele demonstrava grande apreço, sempre ficando desconcertado perto dela, e ela aparentava demonstrar o mesmo sentimento por ele. Só que além de professor, Takeshi possui uma atividade extracurricular que na escola o único que sabe é o diretor Hayashi, pois ele foi convidado a se tornar o oficial da UGM, a equipe científica de defesa da Terra, responsável por investigar, analisar e lidar com eventos misteriosos que possam vir a ameaçar a humanidade, principalmente provocados por alienígenas ou monstros. E apesar da Mech, a equipe antecessora em Ultraman Leal ter sido totalmente destruída no ataque da Black Store há aproximadamente 5 anos antes, não sobrando nada da tecnologia deles para se aproveitar, a UGM é muito bem equipada, com uma alta tecnologia científica internacional, tendo a base recheada de equipamentos, dispositivos eletrônicos avançados, laboratórios e até armamentos futuristas, com diversos veículos e várias aeronaves para qualquer tipo de ocasião. Muito se deve tudo isso ao apoio das Nações Unidas, assim como outras organizações que prestam total auxílio, e a equipe está sob a liderança do capitão Kazuya Oyama, que possui um alto nível de observação, estando sempre atento às atividades misteriosas, e por ele ter sido o líder da base de treinamento militar especial, acabou sendo o único na equipe com experiência anterior a combater os monstros, por isso no início ele comandava o grupo na linha de frente. E foi ele que convidou pessoalmente Yamato a se integrar à equipe, acordando com o diretor do colégio para que Takeshi levasse essa dupla jornada, lecionando e ajudando a UGM quando preciso. E o professor aceitou essa desgastante missão, pois era uma maneira de investigar ou descobrir sobre surgimentos de monstros sem levantar a menor suspeita que na verdade ele é Ultraman, porque caso alguém descobrisse, a missão estaria imediatamente terminada e ele teria que retornar a M78. Então, atento para que ninguém descobrisse, Yamato pegava a cápsula de transformação, que tem o nome de Bastão Brilhante, e apertando o botão enquanto solta o grito, ele assume a forma do Ultraman 80, o gigante guerreiro que veio da M78 para se tornar o então Defensor da Terra,
E assim como os demais Ultras, é capacitado em diversas técnicas de combate, possui um grande poder psicocinético, além de habilidades especiais, como disparar diversos tipos de raios dos braços, dos olhos, também do Color Time localizado no peito e até do símbolo em forma de diamante na cintura, que se tornou uma marca dele. E assim como os demais Ultra Brothers, ele encruzilha os braços para disparar o poderoso Raio Specium, uma marca da própria família Ultra. Ele também é capaz de materializar armas de pura energia, como flechas, lança, serra e até um campo de força capaz de bloquear os ataques inimigos. Ele também pode manipular ou disparar energias elétricas, raios congelantes, evocar rajadas de vento ou criar ondas de alta frequência capaz de atordoar o inimigo, assim como pode invocar cordões de energia que, ao prender o inimigo, o transforma em uma marionete. Ele consegue, através dos grandes olhos, localizar qualquer ser ou objeto que esteja invisível e tem a habilidade de reduzir o próprio corpo a proporções microscópicas, assim como consegue se teletransportar, inclusive para outras dimensões. E com os poderes medicinais, é habilitado a curar outros seres. Consegue até reverter o status daquele que tenha sido corrompido pela energia negativa e virado monstro, o trazendo de volta ao normal. Só que todo esse poder não o livrou de se tornar o Ultraman que possui o convívio social mais complicado de todos, já que essa tripla carreira acarretou dele estar sempre se atrasando para chegar aos compromissos, principalmente na sala de aula, e com isso a vice-diretora, a senhora Nozaki, pegava direto no pé dele. Mas como o diretor o acobertava e os alunos gostavam muito dele, até mesmo os colegas professores o admiravam, era o que o livrava das broncas. Enquanto o convite para fazer parte da elite da UGM foi por acaso, pois quando ele encontrou com o Capitão Oyama, demonstrou que conhecia bastante sobre as anomalias que vinham acontecendo. E já que os demais membros não tinham essa expertise, e olha que para fazer parte da equipe são escolhidos em uma seleção minuciosa, mas por conta da Terra ter ficado 5 anos sem ter surgimentos de monstros, eles achavam que esses eventos misteriosos eram algo insignificante. Porém, isso foi mudando com o passar do tempo, conforme ganhavam mais experiência. E a equipe do Capitão Oyama é inicialmente formada pelos seguintes membros: Tajima é o atirador de elite da equipe, junto com seu grande companheiro e amigo Haranda, que se tornaram uma dupla inseparável na equipe, a qual ainda conta com a representante feminina Emi Jono, que tem como principal responsabilidade o trabalho de comunicação e também presta serviços médicos quando preciso. Só que os 5 ganharam reforço ainda na primeira metade da série com a chegada do vice-capitão Ito, um exímio piloto de aeronave que havia sido promovido por ter combatido os aliens a qual pretendiam invadir a Terra. Porém, como aprendeu a técnica de teletransporte de caça, uma técnica especial tão diferente que muitos acreditavam que ele mesmo era um alienígena. Mas os membros da equipe o aceitaram de boa, até por ele ser um conhecido do comandante Oyama. Então, integrado à equipe, ele lidera o grupo na linha de frente, enquanto o comandante passa a monitorá-los da base. Porém, com a chegada de Ito, parece que o professor saiu do emprego na escola, se dedicando exclusivamente ao UGM, já que coincidentemente ele não apareceu mais lecionando, e o romance dele com a bela professora acredito que tenha acabado antes mesmo de ter começado. E a equipe na metade da série tem 2 substituições, a chegada de Ikedo e Fujimori para a saída de Tajima e Haranda, que juntos são transferidos para uma outra unidade. E próximo ao final da série, a equipe infelizmente sofreu uma dolorosa perda, pois uma gangue de aliens liderados pelo Imperador Galtan, que perseguia até a Terra uma princesa de outro planeta, acabou sequestrando equivocadamente a Jono, e quando Yamato foi ao resgate da amiga, caiu na armadilha do inimigo, mas a garota se sacrificou para salvá-lo. Transtornado, ele se transforma no Ultraman na frente dela e vai à luta contra o Imperador, que também se agigantou. Após 80 derrotá-lo, se junta às meninas. Só que infelizmente, a princesa não conseguiu curá-la com os poderes medicinais. Então Emi, com um tom de despedida, pede a Yamato para que continue lutando para defender a Terra, e que a princesa o ajude assumindo o lugar dela na equipe. E Emi Jono, no último suspiro, se despede. Takeshi. Morrendo em uma cena bastante dramática e de muita comoção para todos da equipe.
E cumprindo a promessa feita a ela, a princesa assumiu o nome de Ryoko Hoshi, trabalhando junto com Yamato, já que agora ela é estagiária da UGM, e mantendo sua verdadeira identidade em segredo, até o penúltimo episódio, quando o Ultraman 80 estava quase morrendo ao enfrentar dois monstros. Para salvá-lo, ela teve a coragem de assumir a verdadeira forma, gritando o verdadeiro nome enquanto ela ergue a pulseira que é o talismã de transformação. Yulia! Assumindo a forma da Ultra Woman Yulia. Isso aí, meu jovem gafanhoto, esta é a princesa da M78. E apesar de não ser uma guerreira e nem ter experiências em combates, ela lutou muito bem contra os monstros, ajudando o Ultraman 80 a derrotá-los. O design da Yulia foi inspirado na figura budista de Maitreya, e assim como o Ultraman 80, ela optou por assumir a forma humana e não tomar um de hospedeiro. Esta série, infelizmente, não trouxe a participação ativa dos outros Ultra Brothers, assim como aconteceu nas anteriores, pois os únicos que deram as caras foram o Ultra Father, porém surgiu apenas em uma espécie de conversa telepática com Yamato para o incentivar. Outro foi o Ultraman original, mas esse foi apenas em uma lembrança de luta dele quando derrotou o Alien Baltan, o que ajudou 80 na luta dele contra esse mesmo Alien. E o Ultra Seven, que apareceu, foi uma criação do Minus Energy Monster, sendo uma espécie de clone maligno do Seven, a qual lutou contra o Ultraman 80. E os inimigos que ele enfrentou não foram só os criados com essa energia maligna, mas também criados de outra forma, outras criaturas e alienígenas, sendo inclusive uns deles adversários de outros Ultras das séries anteriores da franquia, como o Baldan e Ride King. E no episódio final da série surge uma misteriosa onda de frio congelante que atinge a cidade de Nambara, transformando tudo em picolé. Então o GM parte para o local e descobre que tudo foi provocado por um monstro. Só que o Capitão Oyama, já sabendo que Yamato na verdade era Ultraman 80, pede para que ele não se intrometa e confie na humanidade para derrotar essa criatura. Agradecendo por tudo que ele fez, diz que a equipe é capaz de defender o planeta e, com uma estratégia bem elaborada, conseguiram destruir o monstro sem a ajuda do gigante prateado. Só que com as identidades reveladas, Yamato e Ryoko, ou melhor, Ultraman 80 e Yulia, devem partir para a M78, mas antes a UGM reuniu toda a equipe, tanto os membros atuais quanto os antigos, até uma androide da M-Jono surgiu para a confraternização junto com os heróis da Terra, que depois das homenagens tiveram que assumir suas formas ultras e partirem rumo ao espaço. Infelizmente, com o fim dessa série, a família Ultra entraria para a geladeira por um hiato de aproximadamente 15 anos sem o surgimento de uma nova série na TV japonesa, até a chegada de Ultraman Tiga em 1996, tudo por conta de problemas financeiros e uma divergência da Tsuburaya com a TBS. Mas com o retorno da família, Ultraman 80 e Yulia também voltariam a aparecer nas séries e filmes da franquia, lutando ao lado dos outros guerreiros Ultras em emocionantes batalhas. Ultraman 80, o professor da M78, veio dessa estrela distante e se tornou professor na Terra, e a mais valiosa lição de que ele nos deu foi sobre o amor e a coragem, e que sentimentos negativos, tais como a inveja, ciúmes, discórdia, ganância, ódio e vingança, o único veredito é a vingança, podem nos transformar em monstros que destroem as coisas mais belas da vida. Por isso, não cultive em seu coração esses sentimentos ruins para não se tornar o vilão de sua história, mas sim tenha bons sentimentos e se torne um verdadeiro herói que luta pela bondade e justiça. E eu espero que você tenha bons sentimentos por esse vídeo e por esse canal, sendo um herói dele, deixando aquele like maneiro e assistindo aos demais vídeos. Um abraço e até o próximo. Fui!